Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 14 em diante. Mateus capítulo 5, verso 14 em diante. Cadê o Evandro? Está aí? Cadê o Evandro? Meu amigo Evandro. Fique em pé, Evandro. Esse rapaz aí é um amigo meu do tempo do John Travolta, do Bee Gees. Lembra dos embalos de sábado à noite? Nós estudávamos no Souza Franco. Ele era fininho como eu, mas ele agora tomou muito açaí, não é? Ele foi campeão de dança aqui em Belém. Dançava demais. E nós nos convertemos. E desde lá nós servimos ao Senhor. E de vez em quando ele vem aqui nos fazer uma visita. E nós nos convertemos juntos. Sabe aquela história que eu conto do consultório médico para vocês, que eu fui evangelizado por duas meninas? Estava eu e ele conversando sobre o meu drama do Ciaba. E ali nós conhecemos Jesus. Estou eu aqui, pastor, está ele aí, servo de Deus. Vamos aplaudir. A sua esposa está aí também, a Tânia, né? Deus abençoe, Tânia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Podem sentar. Mateus 5, verso 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não tem jeito, não tem como fazer isso. E nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, isto é, de um cesto, mas se coloca no velador, na parede, e ela ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga amém. Pai, fala conosco nessa noite. Estamos aqui reunidos, ajuntados em Tua presença. Precisamos, necessitamos, Senhor, de Te ouvir. Ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra, para que haja edificação na nossa vida, para que cresçamos, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Tu desejas que a nossa salvação desenvolva, ela cresça, ela tenha progresso, e que a cada dia possamos estar sendo parecidos cada vez mais com Jesus, através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso agir, de lidar com dificuldades. Pai, eu te peço, traz uma palavra ao nosso coração e por graça, fala conosco, em nome de Jesus. Digam todos amém. Gente, eu queria falar sobre o tema influenciadores do reino. Nós vivemos em uma época em que as redes sociais e as plataformas digitais, elas estão repletas de vozes poderosas, de pessoas que usam essa ferramenta poderosa de se comunicar, que são as redes sociais, para passar seus valores, suas crenças, para influenciar as pessoas. Hoje até já se tornou uma profissão ser influencer, alguém que exerce influência sobre as pessoas. Dependendo de quem você segue, de quem você se deixa influenciar, a possibilidade de você entrar por um caminho perigoso é enorme. Porque está provado que se eu expor a minha vida por muitas horas ouvindo, seja lá que tipo de assunto for, está provado que a minha vida vai ser de alguma forma influenciada. É por isso que a Bíblia diz: foge das paixões, foge do mundanismo, foge dessa influência negativa.
Porque se você anda com uma turma, ou você escuta uma turma, alguém, um influenciador, e você se relaciona com essas pessoas e você não consegue mudá-las e trazê-las para o cristianismo, a possibilidade dela mudar você e lhe levar para o mundo novamente é grande. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Em 1 João 2,15 diz assim, 1 João 2,15, olha essa advertência bíblica: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse? É o mundo mundano, pecaminoso. Não é a natureza, não é uma praia, não é um esporte, não é uma praça. É um ambiente onde as trevas reinam, onde as pessoas exercem sobre as outras influências negativas. E o texto diz: olha, não ame essas coisas, porque se alguém amar o mundo, a mundanidade, pecado, a má influência, o amor do Pai não está nele, isto é, aquele fervor, aquela paixão por Deus, aquele interesse por Deus vai diluindo, vai se apagando dentro de nós. E eu quero advertir a você: cuidado com aquilo que você está se expondo. Por exemplo, se você faz parte de um grupo de WhatsApp onde o assunto é pesado, é imoral, é pecaminoso, você deve sair disso. Você tem que fugir dessas coisas. Se a turma que você anda, você não consegue trazê-la para a igreja, a possibilidade de você esfriar na fé é enorme. É muito provável que você vai ter dificuldade de estar em pé diante de Deus, porque existe uma influência forte no mundo sem Deus. É esse mundo que a Bíblia nos adverte a não amar. E amar é se dedicar, é se aproximar, é ter devoção, dedicação, atenção, gastar tempo. Só não gaste tempo com isso, que é muito provável que o amor por Deus comece a aguar, vai aguando. Mas chega um domingo como esse, você não está afim de vir para cá. Você foi tão influenciado, tão exposto ao mal, que o mal começou a penetrar na sua vida. E o primeiro sintoma que isso acontece é quando a gente chega domingo e não quer ir para a igreja. É porque a semana foi tão forte, foi tão perto desse mundo mundano, que você perdeu o encantamento, a paixão de estar aqui. Eu quero hoje trazer algumas lições que o texto nos dá. Jesus está dizendo sobre o influenciador do reino. Eu e você, nós somos, diga, eu sou um influenciador do reino. E quais são as lições que esse texto que lemos nos ensina? A primeira diz assim: os influenciadores do reino, diga comigo, têm uma identidade. Agora diga mais forte: tem uma identidade. O texto, verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Isto é, a identidade do cristão é luz. E o que é uma identidade? É aquilo que me diferencia do outro. Cada um aqui tem uma identidade, e essa identidade prova quem você é. E o dia que você entregou sua vida a Jesus, você recebeu uma nova natureza, uma nova identidade. E essa identidade, Jesus fala nesse texto, que você se tornou uma luz nesse mundo. Então o momento que o cristão entende que ele, ao entregar a sua vida a Jesus, ele recebe uma nova identidade, a vida dele muda. Então, meus queridos, o nosso Senhor Jesus chegou ao extremo de asseverar que ninguém, exceto o cristão, pode oferecer
luz nas trevas. Diga glória a Deus. Como é então que eu e você podemos demonstrar efetivamente que somos a luz do mundo? O que é a luz realmente? O que é que ela faz? Deixa eu te falar uma coisa. Não se pode duvidar que a primeira coisa que a luz faz é dissipar as trevas. Amém, irmãos? Quando o cristão é genuíno, quando ele tem realmente cheiro de Jesus, ele é um cristão firme, ele chega no lugar e ele causa um impacto, porque ele é luz. Eu sei de uma história de uma empresa aqui perto, que aconteceu um roubo nessa empresa, e fizeram várias investigações, e o patrão um dia, com algumas informações, ele reuniu todos os funcionários, e naquela sala de reunião tinha uma pessoa que era cristã, e ele disse: você aí que é cristão, eu lhe conheço, sei quem você é, você pode sair dessa reunião, porque você não tem nada a ver com isso. Essa é a postura do cristão. Diga amém, irmãos. O cristão que tem uma identidade genuína de servo de Deus, ele faz toda a diferença. Mas eu sei de uma outra história negativa. Tinha uma empresa que eu conheço, que o ambiente dessa empresa era hostil, era difícil de se estar nela. As pessoas não paravam na empresa, havia muita intriga entre os funcionários, havia um ambiente muito difícil de se relacionar, e uma empresa foi contratada para fazer uma consultoria e descobrir por que aquela empresa, o ambiente era difícil de trabalhar. Aí depois da consultoria descobriu que tinha uma crente do rabo quente, uma fofoqueira, uma promotora de intrigas, de confusão. Ela era a pessoa que levava e trazia as fofocas, ela se alimentava disso, e quando isso acontece, isso mancha o evangelho, e isso mostra que a pessoa jamais teve uma experiência de conversão genuína, porque ela não recebeu, ela não tem uma identidade cristã. Digam todos graças a Deus. Meus queridos, nossas vidas servem de uma reprimenda silenciosa contra o mundo nas trevas. Vou repetir isso para você entender. Às vezes, quando você é um cristão genuíno, você nem precisa falar. Você chega no ambiente e as pessoas estão fazendo tudo errado, mas você chegou com a sua identidade cristã, você é um cristão genuíno, com a sua presença, sem falar nada, você repreende o mal daquele lugar em nome de Jesus. Você é luz. As trevas vão ter que correr, elas não suportam quando a luz chega. A luz, quando você chega no seu quarto, depois que for daqui, ele está escuro, você liga, as trevas vão embora. É assim o cristão. É isso que Jesus falou: olha, vocês são a luz desse mundo. Vocês serão as pessoas que, ao chegarem nos ambientes, nas universidades, nas faculdades, no trabalho, na empresa, com testemunho, sem dizer nada, com a vida bonita, linda, vão espantar as trevas. Mas às vezes alguns não fazem isso, se unem às trevas. Efésios 5:8 diz assim, Efésios capítulo 5 verso 8 diz assim: pois outrora, diga outrora, quer dizer, no outro tempo, lá atrás éramos trevas, porém agora somos luz, andai como filho da luz. É isso que a Bíblia espera de nós, que o nosso andar, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso falar, resolver problemas, conflitos, precisam ser
ações silenciosas às vezes, mas que trazem luz aonde as trevas se estabeleceram. A segunda lição desse texto que lemos é que os influenciadores do reino, diga comigo, têm visibilidade. Diz o verso 14: não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. Nós que aqui no Pará é difícil ter essa experiência, mas lá para o sudeste, para o sul, a gente vai às vezes de ônibus ou vai de carro, de repente a gente vê aquela cidade no monte. Tem muita montanha para aquele lado do Brasil. E às 7 da noite você olha, está lá a cidade, não dá para esconder, ela está lá, ela está em cima do monte. E o texto diz, olha, não dá para esconder essa cidade. É como um cristão genuíno, se ele é genuíno, não dá para ele ser agente secreto de Jesus. Quem é cristão genuíno, ele não dá para se esconder, a vida dele é tão bela, ele exala tão o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, que aonde ele estiver, o pessoal vai perceber, esse aqui é um servo de Deus, essa aqui é uma serva de Deus. Não com fanatismo, com legalismo, com cacuete religioso, mas com a vida, que exala o amor, a paz, a tranquilidade, procura conciliação onde há intrigas. Às vezes tem alguns primos que eles querem apagar incêndio com gasolina, e os caras são religiosos. Tu estás sabendo? Ah, tu não estás sabendo? Vou te falar só para você orar. Mentiroso, fofoqueiro, linguarudo. Você quer expor o mal, quer ver o circo pegar fogo, e isso é desagradável, isso depõe contra a nossa fé. A Bíblia diz, o que depender de vós, tem paz uns com os outros, promova a paz, porque só assim seremos luz do mundo. E ele diz o texto, se você for luz do mundo, você é como uma cidade construída no monte, não tem como esconder, não dá para esconder, não precisa nem falar, é só observar. Quando a pessoa é de Deus, a gente percebe claramente, mas também quando ela é do capiroto, é fácil perceber quem é a peça. Terceira lição que esse texto nos ensina é que os influenciadores do reino, diga comigo, têm propósitos claros. Diz o verso 15 na parte B: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, isto é, uma lamparina debaixo de uma cama ou de um paneiro, mas se coloca na parede. É assim que usamos a luz, colocamos na parede, no teto, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Diga amém, irmãos. É esse o propósito do cristão, iluminar a nossa família, iluminar nossos negócios, iluminar o nosso trabalho, a faculdade, a sala de aula, ser luz. Esse é o propósito do cristão. A pergunta é, nós temos tido uma vida tão próxima do padrão de Deus e da Bíblia Sagrada, que a gente consegue levar luz para as pessoas que estão em trevas? Eu frequento uma academia, todo dia eu vou lá. Uma vez subi da escada da academia, numa loja, uma moça me viu e me chamou e disse: o senhor pode orar por mim? Eu passo ali todo dia. Aí orei por ela, estava aflita, e pela graça de Deus trouxe luz para aquela menina. É assim que a gente tem que ser. Por isso cabe a nós termos o objetivo diário de resplandecer a luz do Senhor. Cuidado com a cabeça quente,
Cuidado quando você estiver nervoso, nervosa, porque isso pode causar um estrago enorme no nosso testemunho. A luz começa a não brilhar, ela começa a faiscar, a piscar, ela perde a sua capacidade que ela foi feita para ser, de iluminar as pessoas. Então o texto diz que o propósito do cristão, claro, é iluminar, é trazer luz. Eu, graças a Deus, eu tenho mais acertos do que erros nessa questão de testemunho, mas eu posso contar aqui alguns erros, alguns acertos que podem te ajudar. Uma vez, eu estava numa sala de aula, eu tinha já 35 anos, já era um senhor, e fui fazer um curso de computação. Aí, quando eu olhei para a sala, só moleque. Aí eu chegava: ô tio, tudo bem, tio? Eu digo: oi. Aí disse: como é que eu vou falar de Jesus para esses caras? Já sei, eu vou me esforçar para tirar 10. Aí veio a primeira prova, pá, 10. Veio a segunda prova, 10. Veio a terceira prova, 10. Aí o moleque: era tio. Aí a professora disse: eu queria chamar aqui o seu Lorival para explicar como é que ele conseguiu tirar 10 assim, sempre 10. Isso vai ser agora. E falei de Jesus para aquela rapaziada. Mas se eu tivesse tirado 2, 2,5, colado. Irmãos, diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E aonde você vai ter um crente. Aonde você vai ter um olho do Senhor te olhando, me olhando. Então, meus irmãos, o texto diz que o propósito do cristão, do influenciador do reino, é iluminar. A pergunta é: nós temos iluminado ou temos causado um estrago na nossa vida e na vida das pessoas? Nós temos sido bênção lá na rua, na sua rua, como é que você é visto? O que é que dizem de mim, de você? É claro que às vezes as pessoas... uma vez eu estava aqui na frente, vendo a obra, não dessa igrejona, a outra igreja. Estou lá de tarde, estava de boné, de tênis, vendo trabalhar aqui. Aí passou uma turma do colégio. Eles não me viram, olharam para a igreja, a construção, e disseram assim: esse pastor é muito ladrão, muito ladrão. Isso aí é uma acusação infundada, porque como o cara é ladrão, se faz as coisas. Mas eu estou falando de verdade, de erros que cometemos. Nós precisamos melhorar, amém, meus irmãos? Em todas as áreas da vida, isso tem que ser um objetivo claro, um propósito claro. Eu represento o reino de Deus, eu sou influenciador do reino, e eu preciso melhorar, como esposa, marido, filho, patrão, empregado, ser humano, aluno, professor. Tem umas irmãs de manhã aqui na igreja, hoje não veio nenhuma. Umas esposas chatas, mas chata. E ainda usa o nome de Jesus. Mulher enjoada, uma íngua, sabe o que é íngua? Aquilo que dá assim, andar com uma íngua é uma coisa horrorosa. Olha, tem uns irmãos aí que dá até dó. Casaram com íngua, e não é fácil, meu amigo. Então, minha senhora, você que é esposa, melhore o seu testemunho. Você tem que ser uma mulher de Deus, que esse homem, mas ele é um capeta, expulsa o capeta dele e fica com teu marido. Uma vez o Pedro chegou para Jesus, e Jesus falou: olha, eu vou morrer, Pedro, eu vim para morrer. Não, o Senhor é nosso rei, o Senhor é nosso salvador. Não, nada de cruz. Pedro, eu vim para morrer, para salvar a humanidade. Não aceitamos. E foi aquela discussão, e Pedro: não vai para a cruz. Era tudo que o diabo queria. Não vai para a cruz, não vai para a cruz. Jesus se aborreceu e disse: arreda-te de mim, Satanás. Ele expulsou Satanás e ficou com Pedro. Tem algumas irmãs que expulsam o marido e ficam com Satanás. Mas, irmãos, se aborrecerem, tem uns caras aí, meu irmão, que só misericórdia.
Meu Jesus do céu, como é que você foi casar com isso, irmã? Agora não tem outro jeito, tem que expulsar o diabo dele e ficar com o seu marido. Então há um propósito claro: iluminar as pessoas, iluminar, trazer luz nos ambientes. Agora, essa luz não é fanatismo, não é ser uma pessoa esquisita, estranha, não é ser alguém inconveniente, um cara complicado, difícil. Não, é a luz de Jesus, é o amor de Cristo. Porque tem muita gente estranha. Teve uma célula, fiquei sabendo, a Rádio Cipó me informou, que era um aniversário, né? Já tinha terminado a célula, era um aniversário. Aí chamaram uma irmã para orar pela comida, pelo alimento, para agradecer a Deus pelo alimento, né? Aí a irmã foi orar, aquela religiosa, fanática, né? Fazer uma oração: Senhor, te agradecemos por esse alimento, obrigado pela nossa irmã, está fazendo aniversário, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, né? Aí ela começou a orar: nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esse alimento. E por falar nisso, Senhor, eu lembro do povo da África, abençoa os africanos que não têm o que comer. Lembra agora da Etiópia, de Uganda. E foi orando, começou primeiro orando pelo Brasil, o Ceará, o Nordeste, o Pará. Aí orou pela Argentina, pelo Chile, e foi lá para a África. Aí quando ela acabou a oração dela, em nome de Jesus, amém, quando ela abriu os olhos, todo mundo já tinha comido. Aí ela disse: blasfêmia, isso é uma blasfêmia. Não, irmã, não é blasfêmia não. Enquanto a senhora estava aqui pelo Ceará, ou ali no Nordeste, foi até na Argentina, a gente esperou. Depois que a senhora foi lá para a África, irmã, aí não deu para esperar, até a senhora voltar, a noite já se fez tarde, aí já não vai dar para... Aí nós todos comemos, amém, irmão? Tem gente chata, irmão, gente enjoada. Não é disso que Jesus está falando, é de uma vida bonita, uma vida agradável, gente que sabe se comportar, sabe influenciar, sabe ganhar almas para Jesus, sabe ser ganhador de almas. Eu conto esse testemunho, não sei se os nossos vizinhos vieram. Tem um vizinho que é parede no meu apartamento. Há 3 anos atrás, ela bateu lá: pastor, oi vizinho, eu sei que o senhor é da igreja, pastor, mas vai ter o almoço do Sírio, domingo. Eu queria lhe convidar para comer a minha maniçoba. Eu disse: eu vou. Se o senhor vem, vou. Ah, se eu vou. Maniçoba, vou mesmo. Como não é longe, eu cheguei da igreja domingo, fui lá, eu e a Mônica. Estava lá o altar da igreja católica, respeitei. Estava lá a família. Aí tá, o pastor está aqui. Digo: olha, eu posso orar? Porque eu oro. Aí orei, abençoei a casa, abençoei as famílias. Fiquei lá, esse meu jeito brincalhão e tal. Fui lá, e no outro domingo disse: vizinha, você não quer ir lá na minha igreja? Ela ia dizer não? Nunca. Eu fui lá. E eles vieram aqui, ela e o esposo dela. Já estão conosco há 2 anos, foram batizados, se converteram, aceitaram a Jesus. Amém, irmãos? É iluminar. Eu conheço casos que a pessoa não corta o cabelo lá no salão, porque a mulher lá dá umbanda. Não, porque vai passar o mal para mim. Mas que passar o mal para ti? Que Jesus fraco é esse que tu tem? Eu vou lá. Pode botar a mão na minha cabeça que vai cair agora. A luz expulsa as trevas, irmãos. Posso contar uma fofoca? Eu sou promotor de eventos do Novo Norte. Aí teve um cantor metido a besta. Chegou lá e disse: pastor, eu vou consagrar o altar, o palco. Depois que eu consagrar, ninguém pode pisar. Eu disse: tu tá doido, rapaz? Tu ficou maluco? Não, pastor, eu me preparei, jejuei. Isso daí, rapaz, não pode alguém ir atrapalhar o que eu vou fazer. Digo: meu irmão, a unção
sobrepõe a maldição. Eu quero que no meu altar, na minha igreja, tenha gente perturbada, endemoniada, que eu sei que a luz de Deus vai expulsar as trevas, a luz de Deus vai invadir aquele lugar e vai transformar as pessoas. Diga glória a Deus. A luz ilumina os que estão na casa. Para que essa tolice, que Deus é maior, mais forte aquele que está em mim do que aquele que vem contra mim, diz a Bíblia. Amém, meus irmãos? Quarto lugar e último, os influenciadores do reino são testemunhas de Deus na terra. Diz o verso 16: assim brilhe, assim como a cidade no monte, como a lamparina na parede, no velador. Dessa forma, disse Jesus, assim brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. Diga, dos homens. Uma vez foi eu e Evandro, tá aí, vai lembrar dessa parada? Nos 15 anos de um amigo nosso, era 15 anos da filha dele. Aí chegamos lá, eu e ele. A gente tinha 2 anos de fé. E o som estava rolando lá, onda, bebida. Eu digo, eu vou. E chegamos lá, nós passamos a noite toda, eu e ele, evangelizando vários amigos nossos. Porque a luz tem que brilhar. Agora, se você é um cristão fuleira, meia boca, fake news, é melhor não ir. Porque você vai e vai ficar lá. Amém, meus irmãos? Mas a luz tem que brilhar. Atacaram Jesus, disseram, tu comes com os pecadores, tu te assenta com os pecadores, tu anda com o pecador. Disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém, irmãos? Então você tem que rever seus conceitos de santidade. Iluminar só pode iluminar as trevas. Agora você precisa ser influenciador do reino, para não ser influenciado. É isso que Deus espera de nós. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam, diga, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eles precisam ver em nós, enxergar em nós, perceber em nós que somos de Deus. E quando isso acontecer, eles vão glorificar o Senhor. Sua família só vai vir para cá. Seus amigos só virão para cá se eles verem as vossas boas obras, se eles perceberem que há algo diferente em você. Você era trevas, agora é luz. Claro que isso é um processo. Nós estamos de fé em fé, crescendo. Diga comigo assim: eu não sou o que eu deveria ser, mas com certeza eu não sou quem eu era. Eu já melhorei muito. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Quando a gente é testemunha de Deus da terra, há um impacto positivo no ambiente que a gente anda. A gente é luz. A gente exala o bom perfume de Cristo. A gente dá sinais que somos pessoas diferentes. Eu preciso e você deve também. Nós precisamos buscar isso. Como marido, como esposa. Como é que você trata a sua esposa, meu irmão? Você trata com amor, com carinho? Você namora com ela? Essa mulher, tu agarra ela? Ih, pastor, não rendo mais nada. Isso acontece. Tem cura isso, em nome de Jesus. Amém? Tem que dar testemunho de que você é homem de Deus. Você, quando acorda de manhã, como é que é a sua cara?
Acorda feliz? Bom dia, amado. Bom dia, meu amor. Me dê um abraço. Ou você já se acorda daquele jeito? Irmãos, o Evangelho, ele precisa não só ser dito, ele precisa ser vivido. Porque é através do nosso testemunho que as pessoas vão desejar a nossa fé. Por isso, busque isso, estude a Bíblia, procure obedecer a palavra, peça a Deus os frutos do Espírito Santo, que a pessoa se converte, mas ela entra no processo de santificação. Aí começa a transformação. Na medida que você se dedica, estuda a palavra, faz jejum, ora, não falta na igreja, te envolve no reino, lê a palavra, procura gravar a palavra, você consegue perceber a mudança na sua vida. As coisas vão mudando. A gente vai começar a perceber que os nossos desejos começam a se inclinar para as coisas de Deus. É lindo isso, ver Deus transformando a nossa vida. É isso que o Deus espera, é isso que o mundo lá fora precisa, de alguém que leve a luz de Cristo, a luz de Jesus, para expulsar as trevas que estão lá fora. Isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé.